neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o grande amigo. Encontrei um bom amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Achando-me perdido, salvou-me com amor. Regozijo-me para sempre no Senhor, E todos os cuidados a Ele entregarei, pois promete estar comigo até o fim. Aleluia, na tristeza me consolar e dá-me gozo e paz. Grandes coisas já meu mestre fez por mim, Jesus, fiel amigo, jamais me deixará. Ele é meu grande amparo e protetor. Do mundo me separo de suas glórias vãs e consagro minha vida ao Salvador, ao Salvador. Se o mundo me persegue, se sofro tentação, com Jesus eu poderei sempre vencer. Já é certa a vitória, com gozo canto então. Grandes coisas já meu mestre fez por mim, Cristo, bom amigo. Cristo, meu Senhor. Grandes coisas já meu mestre fez por mim. Grandes coisas ele fez por mim. Bom mestre. Várias pessoas tinham bons conceitos de Jesus Cristo, mas o conceito de São Pedro foi por revelação.
Ouvintes, nós acabamos de ler nas Escrituras, em São Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 16, a confissão de São Pedro. Partiu de uma interrogação de Jesus Cristo, que perguntou aos seus discípulos o que os homens diziam a seu respeito. Então nós aprendemos aqui que muitas pessoas tinham bons conceitos a respeito de Jesus Cristo. Uns diziam, é João Batista. Outros diziam, é Elias. E outros, Jeremias, ou um dos profetas. Bons conceitos a respeito de Jesus. Mas São Pedro falou diferente, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelou, mas sim o Pai que está nos céus. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí está um conceito correto. Significado. O que Jesus Cristo significou para São Pedro, para Maria Madalena, para o ladrão crucificado da direita. O que Jesus Cristo significou para Caifás, Anás, os sumos sacerdotes? Significado a representação, a coisa que aquilo representa para você, uma coisa que corresponde ao conceito que você tem daquilo. Isso é significado. É o que as coisas querem dizer. Isto quer dizer aquilo. E o que significa Jesus Cristo? A segunda pessoa? Pedro não disse assim. Ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és meu Filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Vamos ver o significado de acordo com a significação correta. Porque aí nós vamos ter também um sentido paralelo a este, que é o gosto. Gosto não propriamente no sentido do paladar, sentido pelo qual se percebe o sabor das coisas, o paladar. Mas também o sentido pelo qual você escolhe cores, você escolhe através da simpatia, e você escolhe através do caráter que você vê, não através da beleza propriamente. Gosto, prazer, agrado, satisfação, simpatia, inclinação, critério, opinião. O profeta desta era, andando pelo deserto lá no Arizona, ele encontrou uma carteira de cigarro e nela estava escrito como propaganda: o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Para começar, o homem que pensa não fuma. Veja que contradição, o gosto do homem que fuma. O filtro, porque o cigarro tinha filtro, ele passaria a fumar 3 por 1. É um engano, um engodo, uma mentira. Ali está passando o alcatrão e a nicotina, a mesma coisa. Só que ele vai fumar mais. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Ele pregou uma mensagem tremenda com esse título. Por ver o filtro que as pessoas estão pondo nas igrejas. Está passando o alcatrão, a nicotina do pecado do mesmo jeito. Mas para começar, o homem que pensa não fuma. Não tem tal gosto. Mas gosto não se discute. Você sabe que o gosto determina a escolha. A escolha determina o destino. Nesse caso, grande probabilidade de um câncer pulmonar. Uma esposa sem caráter. Tudo vem do gosto. Gosto, paladar, vício, beleza, atração, sensualidade. Gosta do que é sensual. É atraído pelo que é sensual, provocante.
Daí então uma esposa sem caráter, um câncer no pulmão. O que significa o cigarro para um homem? O que significa uma mulher sem moral para o homem? Se ela não significasse nada, elas estariam se diminuindo a cada dia, ao invés de estar aumentando a cada dia, em grande proporção. Você sabe que nós estamos falando simplesmente a verdade. Você pode analisar que as coisas que têm significado para você representa aquilo que você gosta. Tem significação. Porque aquilo que você escolhe deve ter significado para você. Vamos prender nisto. Já aprendemos bastante. Porque aquilo que você escolhe deve ter significado para você. Deve representar para você uma coisa que corresponde ao conceito que você tem daquilo. Agora, se você tem um conceito que Jesus Cristo é segunda pessoa, você vai ser terrivelmente decepcionado. Porque a divindade não corresponde com esse conceito. Esse é um conceito mental, sem revelação. Eles tinham um conceito que Jesus Cristo era Elias, boas coisas. E eles têm conceito que Jesus Cristo até é Deus. Mas não podem ver por revelação o que de fato é Jesus Cristo. E por isso não encontram a correspondência suficiente a respeito do conceito que eles têm. Qual é o conceito que você tem daquilo? Qual é o conceito que você tem a respeito do pecado? O pecado perdeu sentido de acordo com a análise moderna. Qual é o conceito que você tem em relação ao mundo? Pelo conceito que você tem para com a palavra de Deus, o conceito que você tem da palavra de Deus, a respeito da palavra de Deus, então pode-se dizer, pode-se concluir qual o conceito ou o que significa o mundo. Mundo, na Bíblia, quer dizer ordens sociais, inclusive as ordens religiosas. E foram justamente as ordens que crucificaram a Cristo. Qual é o conceito que você tem? O que significa o mundo, as ordens sociais para você? Qual o conceito que São João, o grande apóstolo do amor, tinha a respeito das ordens sociais, incluindo religião, do seu dia? Ele responde na Bíblia. Ele diz, o mundo jaz no maligno. Com isso ele diz, as ordens sociais estão no maligno. O conceito expressa o gosto que a pessoa tem por aquilo. Uma coisa chama a outra. Por isso busca aquilo como entre a vida e a morte. Você tem gosto por aquilo, por isso paga por aquilo. Vale mais um gosto do que uma carrada de abóbora. Provérbio popular. Dando a vida por um prazer. Dando a vida por um prazer. Veja. Se referindo à revelação dos 7 selos do Apocalipse, o profeta desta era diz: porém, não imaginam o que isto significa para mim. Aquilo não estava significando coisa alguma para aquelas multidões que o acompanharam em busca de cura de câncer, de paralisia, de cegueira, de ressurreição de mortos. A revelação dos selos não significou muito para eles. Como quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, não beber no meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. Eles estavam buscando cura. Jesus tinha muito significado para eles na doença. Mas quando veio a revelação, quando veio a outra etapa, deixaram-no somente com 12. O que significou Jesus para Anás, o sumo sacerdote, Caifás? Aqueles sumos sacerdotes, as altas autoridades de então? Nada. Belzebu. Eles diziam, ele tem Belzebu. Agora você veja, que significou Deus para aqueles homens religiosos?
Os homens santos da era, na cidade santa. Uma lei santa que não nasceu no concílio de Nicéia, sob um paganismo romano, mas nasceu no Monte de Sinai pelo próprio Deus. É a lei que eles obedeciam. No entanto, o conceito que eles tinham de Jesus Cristo é que ele tinha Belzebu. A palavra encarnada ali, o Messias ali, simplesmente porque eles estavam com seus olhos fechados. Eles não esperam o Messias como segunda pessoa. Eles têm um conceito certo do Messias. Eles simplesmente não puderam ver que aquele Jesus Cristo era o Messias, para que a graça viesse para nós. Mas eles não têm esse conceito do concílio de Nicéia, que Jesus Cristo é segunda pessoa. Um rabino disse, quando o Messias vier, ele será Deus. Prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. É Emanuel. Seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O que significou Jesus para Maria Madalena? Para o ladrão crucificado à direita? O que significou Jesus Cristo para São Pedro, para os apóstolos? Tudo. Para uns não significava nada, para outros significava tudo. O que significa esta mensagem para uns? Nada. Mas para outros, tudo. Muitos diziam, bom mestre, esta mensagem até é boa, dá um bom testemunho, etc. Mas quando fala nesse profeta, diziam, bom mestre. Várias pessoas tinham bons conceitos a respeito de Jesus Cristo. Mas o de São Pedro foi por revelação. Você pode ter um conceito errado a respeito de uma mulher, de um homem. Isso pode trazer sofrimento na carne. Mas se você tiver um conceito errado a respeito de Jesus Cristo, no seu batismo, nas ordenanças de Jesus na Bíblia Sagrada, isso significará morte eterna. Jesus não pode significar para você outra coisa senão Deus. Emanuel, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o príncipe da paz, o conselheiro. Ah, sim, se você tiver um conceito correto de Jesus Cristo, como São Pedro teve, revelado, então ele, sua palavra, significará tudo para você. Ele representará o céu e a vida eterna para você. Representa seu advogado nas causas insolúveis, seu médico nas doenças, seu conselheiro nas decisões, nos seus passos. Ordena os meus passos, Senhor. Seu príncipe, seu rei, seu sumo sacerdote da confissão. Bom, significação. Que palavra interessante. O que as coisas querem dizer. Significação quer dizer isto. O que as coisas querem dizer. O que quer dizer Jesus para você? O que quer dizer a Bíblia para você? Você então tem a significação da vida eterna por revelação. Você tem a significação de Jesus Cristo, da sua palavra, o que ela quer dizer para você. Então ela se torna para você tudo. Ele é tudo para você. Ele é o castelo forte. Ele é a espada, o bom escudo. Sabeis quem é? É Jesus, que derrota o inimigo por uma só palavra. É o castelo forte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que castelo é ele para nós! Que espada, que bom escudo! Sabeis quem é? Jesus.
agora somente descanse nisto. Entendo que o significado da palavra para mim vai além do meu entendimento. Entendo que o significado de Jesus Cristo para mim vai além da minha compreensão mental. Entendo que Jesus Cristo significa para mim castelo forte, espada e bom escudo. Entendo que Ele significa para mim tudo. Sara chamava Abraão de Senhor. Isto como a igreja tem Jesus Cristo como Senhor. Você, olhe para o seu marido. O que significa este homem para você? O que significa esta mulher para você? O que significa este pai para você, esta mãe, estes filhos? Olhe em torno de si e olhe para cima. Que significa meu Deus para mim? Que significa salvação para mim? Que significa vida eterna para mim? Então você não dará isso em troca do mundo todo. Jesus sabia muito bem o significado da glória que ele possuía. Por isso venceu o diabo lá no monte da tentação. Onde estamos agora nesta era? Deus pode agora te cobrir com o mesmo Espírito e te dar graças para saber dar significado, valor, ter o conceito revelado acerca da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção pelo Espírito Santo. Amém. Para mim viver, gozar, cantar.
às vezes eu hei de fruir nos poros sublimes sem mar, no abrigo da rocha me esconde ao calor, reinar e na terra oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão, cobre-me com sua mão. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus flowing on before. For Christ the royal master leads against the foe. How do we defeat him with the word? Word into battle, see his banner go. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus flowing on. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. All it please God say amen. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin.
He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Now we know that a little piece of paper, half inch square, would not be worth even picking up on the street. Agora, nós sabemos que um pequenino pedaço de papel com meia polegada quadrada não valeria nem mesmo ser apanhado na rua. But it wasn't the value of the paper, it's the value lays in what's on the paper. Mas não era o valor do papel, era o valor que está aplicado no papel. And that's the way it is with God's Word. E é assim que é com a palavra de Deus. It isn't just the paper that it's wrote on, but it's the value of it is. Não é apenas o papel no qual está escrito, mas é o seu valor. Is because it's the Word of the eternal God. Hallelujah. Amen. É porque é a palavra de Deus eterno. And Jesus said, heavens and earth will pass away, but my word shall never fail. E Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Therefore, John 3:16 tonight, although small in its portion, holds enough value to save the world. Hallelujah. Aquela palavra, São João 3,16, nesta noite, embora seja pequena em sua porção, contém valor suficiente para salvar o mundo. It's got enough value in it to heal every sick person that's on the earth today. Ela tem valor suficiente em si para curar cada pessoa enferma que está na terra hoje. It's a pardon to every sinner. É um perdão para cada pecador. It's joy to every weary person. É alegria para cada pessoa cansada. It's hope for the hopeless. É esperança para o desesperançado. It's food for the saint. É alimento para o santo. It's healing for the sick. É cura para o enfermo. It's a pardon for those who are troubled. É perdão para aqueles que estão perturbados. It's all these things to you if you receive it as that. É todas estas coisas para você, se você assim as receber. Amém, graças a Deus. Boa noite com Jesus. Vamos cantar o hino 255, O Grande Eu Sou.
Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouvi ali a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela
com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu irei ao findar esta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Vamos ficar de pé e ler a Bíblia. Somente o versículo 14 de 1 Timóteo, capítulo 2. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Senhor Deus, neste momento de abalo para muitos, enquanto que outros regozijam no pretexto do nascimento de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, pensando em uma coisa séria. Vocês, rapazes, adolescentes, oxalá que todos estejam reverentemente diante
desse culto. Não deixe-se levar simplesmente pelas necessidades de lazer, de brincadeiras, de festinhas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor nos perdoa e aceita a nossa gratidão pela cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-se. Nós temos um tempo para pensar. Essa frase aqui de 1 Timóteo 2, aliás, o texto é do versículo 9 até o 15. Né? É, sem dúvida alguma, a seta que indica, que mostra a causa de tudo que está acontecendo, de tudo que já aconteceu desde o Éden, que está acontecendo e que vai acontecer. Milhões se perderam. Milhões e milhões e milhões. Desse período do Éden para cá. Deve-se falar em bilhões, não? Mas, porém, pela graça, milhões foram salvos. Eu sempre gosto de encorajar a igreja, as pessoas, é isso, que você está entre esses milhões que foram salvos, redimidos, que estão na sexta dimensão, aguardando a primeira ressurreição. Graças a Deus. O profeta fala isso, de milhões. E nós estamos vivendo numa era em que exige mais do que todas as eras passadas. Todas as eras viveram porções, foram salvas por porções. Nesse parto final, começa com Lutero, Wesley, Pentecoste. Lembrando que o irmão Branham disse, Lutero, Wesley e todos eles, muitos deles irão no rapto. Eles tiveram a porção do Espírito que foi pregada a eles. Eles creram. Porém, Jesus disse, a quem mais é dado, mais é exigido. Deus não tem nada mais a dar do que o que Ele tem nos dado.
assim que o sétimo anjo encerrou o seu ministério terreno. Mas a sua mensagem não foi encerrada, porquanto a morte do mensageiro não põe fim ao seu ministério. A gente vai conversando e colocando um tijolo sobre o outro. E de repente a gente tem uma casa construída. Planeje isto, tenha conhecimento disto. Ele não vai exigir mais do que aquilo que lhe deu para Lutero. Os luteranos verdadeiros vão no rapto. Os wesleyanos verdadeiros estão salvos também. Os pentecostais verdadeiros, bem entendido, e também são salvos. Cada um vivendo à medida que lhe foi dado. E nós vivendo na era mais astuta, mais difícil, mais sagaz. Há muito sagaz. O mal está assim de uma maneira tão natural. Quando essa Bíblia era proibida pela igreja madre, assim chamada, a vida cristã era mais perseguida. Mas agora, quando essa Bíblia está livre para todo mundo, é astúcia. Astúcia do maligno. Paulo diz: as astutas ciladas do maligno nos lugares celestiais. Leia Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Então, as pessoas desta era têm que estar advertidas da astúcia. Nós temos que ver sobre o nosso corpo. Não resta dúvida. O corpo tem a ver com a salvação, porque ele, o corpo físico, vive o reflexo da salvação, o resultado da salvação. O profeta diz, continuando na perguntas e respostas número 2, vamos ver mais um pouco sobre isso. Parágrafo 73. Há um rapto, não resta dúvida.
desaparecimento, transformação do corpo terreno para corpo celestial glorificado, mediante a ressurreição dos que dormiram no Senhor e que estão na primeira ressurreição. Quando nós virmos aqueles ressuscitados, então nos vem a fé para o rapto, a fé para a transformação. Quem está no arado, deixa o arado lá. Quem está na cama, deixa a cama. Quem está no carro, deixa o carro. E assim por diante. E o profeta diz assim mesmo, ainda lendo hoje, e nós vamos transpor paredes, como Jesus transpôs. Agora, isso não é para enganar, isso não é para trazer dinheiro. Isso é para animar. Animar. Estimular. Há pessoas hoje que foram para aquelas denominações que não seguiram em frente. Tem havido apenas uma denominação. Veja, tem havido apenas uma denominação, que é a Igreja de Deus. E simplesmente, e simplesmente seguiu em frente da mesma forma. Se ela é uma denominação, é a única. Mas essas organizações quebraram essas coisas assim. E muitas pessoas hoje, olhando para o batismo do Espírito Santo, e dirão que é uma bobagem. Eles falam dentro do ambiente, do âmbito evangélico, que isso é uma bobagem. Mas ainda assim eles foram justificados, mesmo assim. Ainda assim eles foram santificados, mesmo assim. Mas eles dizem, isso ainda continua, essas coisas. Eles falam assim. Mas nós falamos diferente. A nossa linguagem tem que ser diferente. Tudo que eu não dou conta, que considero sagrado, eu não posso ignorar. Tudo que depende somente de Deus, eu não posso ignorar.
porque a fé não deixa a gente ignorar. Foi o caso de Abraão, sempre tem que chegar no Abraão. Ele não ignorou a fé. Por isso alcançou um filho. E sua esposa, que estava com ele, que estava nele, não tinha um parecer diferente, não contestava, também não ignorou. Ela, quem sou eu, mas logo ela entendeu que Abraão aceitou. E passou a não ignorar aquilo. Nós não podemos ignorar o mistério, porque ele é um mistério. E é muito, muito mistério mesmo nisso. A proporção é mais do que aquela de Abraão, se transformar. Sara se transformar. Nós irmos no rapto, eu desaparecer como Enoque, e a convivência, o relacionamento que nós vamos ter aqui ainda, dentro de mais ou menos 40 dias, nós não podemos ignorar por causa da nossa velhice. Velhice quer dizer fraqueza, da nossa impossibilidade. Você falou só a verdade? Não. Você nunca mentiu? Menti. E foi assim. E logo ele estava condenado. Daniel Cury. Estava condenado. Mas aí Jesus que é o mediador, parou entre ele e o Pai. Pai, perdoa, Pai. Ele parou por mim lá na terra. Eu estou parado por ele há 58 anos. É uma vida. Você está parado. Você está parado e você está parada por ele. E não se pode ignorar o que é nosso. Você vê que as pessoas ficam distantes, ignoram a paz às vezes, ou sendo elas os herdeiros, os parentes mais próximos, nunca toma conhecimento da vida, não se relaciona.
Mas quando diz, ela morreu, aí aparece todo mundo. É o inventário. Eles não ignoram a lei. Eles aparecem, inventário. É só morrer, aparece todo mundo que aí logo é advogado. Ignora. Mas quando acontece, quer, não é? Nós não podemos ignorar a nossa transformação. Eu não posso. Cuida-te, jovem, criança, adolescente. Maior de idade, jovem, adultos, idosos, mulheres. O engano foi anulado. Ela foi enganada. Mas ele foi anulado com o Cordeiro. Vê um cordeiro e esse cordeirinho, que arma tremenda. Cordeiro, 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 até chegar o verdadeiro cordeiro. Mas quando ele chegou, eles ignoraram. Não quiseram nem tomar conhecimento. Eu falo assim, que vocês, a igreja, esses milhares que estão conosco na internet, é preciso regozijar com essa verdade de ser um eleito. Eu não quero aqui ficar te exortando, eu quero te empurrar para frente. Vamos! Compensa ou não? Compensa sim. Pergunta para eles que estão lá. Pergunte para aqueles que estão na sexta dimensão. Pergunta àquela jovem tão linda, que era uma velhinha aqui de 90 anos, quando foi batizada, foi encaminhada a Cristo. Compensa, irmã? Ela fala assim, olhe para mim. Você quer ver meu retrato dos 90 anos? Olha lá embaixo, que a minha família tem retrato dos 90 anos. Mas Deus tinha um retrato de 20 anos. E eu estou aqui nos 20 anos. Aleluia. Fala com ela. Conversa com elas. Com eles.
Eu sei que o diabo tem todos os tipos de espantalhos. Você sabe o que é um espantalho? Faz um boneco ali, que o vento tange para lá e para cá e põe lá na lavoura, para tanger os macacos, as mulatas, os predadores da lavoura. Um espantalho. O diabo tem todos os tipos de espantalhos para fazer recuar. É ali onde você encontra as maçãs boas. É ao redor de onde está o espantalho. Chega lá. Isso é um espantalho apenas. Isso não faz nada. Não tenha medo. Agarre sua cura. Agarre sua eleição. Não ignore. Veja aqui, ó. É ali onde você encontra as maçãs boas, que estão preservadas por um espantalho. É ao redor de onde está o espantalho que elas estão. Está certo? Simplesmente vá atrás da coisa. Vá comer maçãs. Deixa o espantalho lá. Siga em frente. Saboreie as coisas de Deus. Você está fazendo isso. Saíram com chuva e vieram porque eu tenho um trabalho ali sobre vir à igreja. É por isso. Tantos espantalhos para causar medo, temor de pegar. Não temas. Tende fé em Deus. Não temas. No mundo tereis aflições. Mas uma coisa eu vos garanto. Eu venci o mundo. Jesus. Agora então Deus se encheu com o Espírito Santo. Então Ele estabeleceu sua igreja para se gloriar. Na segunda vinda, aqui vem a igreja de volta, a noiva. Vocês estão escutando isso? É a voz de Deus. É a voz do profeta. Na segunda vinda, aqui vem a igreja de volta, a noiva. Agora observe. Veja se eles passam pelo período da tribulação. Ele disse: estas virgens que vieram e disseram, dê-nos do seu azeite, você sabe do que se trata. Azeite é o Espírito Santo. Isso se trata das 5 virgens nécias. O noivo vem, o som saiu,
Vem aí o noivo. E ouve-se um toque, uma trombeta. Vem aí o noivo. O noivo está aqui. A marcha nupcial foi tocada. E a noiva está no corredor, vindo ao encontro do noivo. É uma realidade. Ela não tem nenhuma dúvida. A noiva verdadeira não tem nenhuma dúvida. Vem sorrindo, sorrindo, feliz. E ele sai ao encontrá-la e tomá-la nos seus braços. Agora as virgens nécias não creram nisso. Elas não creram que precisava de mais um pouco. Ah, mas isso é fanatismo. Igreja todo dia, toda hora. Onde quer que for, clame ao Senhor, louve ao Senhor, leia, ore, faça uma festinha de Jesus. A festinha de Jesus é louvor. As virgens nécias, eu sou da mensagem. Eu não tomo parte nas coisas do mundo, do carnaval e desse paganismo mesmo em torno de nascimento, em torno da morte de Jesus. Eu não tomo parte, senão tomar aquilo como o profeta tomava. Mas não precisa de tanta coisa, não precisa de ir ao altar, não precisa de chorar, de cantar, de louvar. Cuidado, pode lhe faltar o azeite, mas ela está bonita. Como está bonita a noiva. Ela já arrumou seus cabelos lindos. E o cabeleireiro foi Jesus Cristo, foi o Espírito Santo. Graça, dá graça, louvor, dá glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.